Boa noite, muito boa noite. Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram. Vamos fazer hoje uma live dupla, tanto no YouTube quanto no Instagram, para falar de todos os fundos da Asset. Fundos que investem em empresas, fundos do setor imobiliário, fundos do setor do agro, fundos de infraestrutura. Qualquer fundo da Suno que você tenha dúvida, mande sua pergunta que eu vou respondendo aqui. Vou fazer uma fala inicial bem rápida enquanto vocês pensam nas suas perguntas. E vocês guiam a live. As perguntas vão guiando aqui o conteúdo dessa live, que é sobre todos os fundos da Suno. Última semana do mês, quarta-feira, é dia de live geral. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Um monte de gente já me deu boa noite aqui. Vamos lá. Eu vou começar falando do fundo que investe em empresas. Temos 4 fundos que investem em empresas: o Suno FIA, o Suno Global Equities, o Suno Small Caps e o Suno Prévio, Previdência de renda variável, de ações. As nossas carteiras esse ano elas têm ido muito bem. A gente está dentro dos fundos que a gente se compara. O melhor fundo de ações no mês, o melhor em 3 meses, o melhor em 6 meses. Não, em 6 meses a gente não está melhor, a gente está em segundo lugar. Está melhor em 12 meses. Então, eu sei que ações, que o Ibovespa está difícil, que o mercado de ações está também sofre mais do que o mercado de fundos imobiliários, tem mais volatilidade, porém também tem mais potencial, tem mais upside, tem mais chance de subir quando a taxa de juros futura sinalizar uma queda. Parou de subir, caiu, fechou um pouquinho, não muito. Enfim, dólar foi para R$5 baixo e acho que tem empresas ali muito, muito baratas, muito espremidas, e na volta vai ser muito interessante ter a sua posição, parte da sua posição de renda variável em ações. Então temos as opções, como eu disse, fundo de ações de previdência, que você pode fazer um PGBL ou um VGBL. Temos também um fundo que só investe lá fora, que é o Suno Global Equities, e o fundo que só investe em empresas de menor capitalização, de menor liquidez, de maior potencial, que é o Suno Small Caps. Muito bem. Indo para o mundo de imobiliário, vamos falar aqui de SNFF, nosso fundo de fundos. A gente vem mantendo uma distribuição de 65 centavos. Um dos nossos fundos investidos, que é o HELG, o REC Logística, ele não vai pagar rendimento por um bom tempo, até que venda algum imóvel. Por enquanto, ele está usando todos os aluguéis para amortizar a dívida, pelo menos isso vai crescendo o valor patrimonial do fundo. A cota no secundário sofre, mas a gente perde essa renda. Então, a gente tinha um excesso de renda, pagava 65 centavos e tinha um excesso de renda, a gente vai continuar conseguindo pagar 65 centavos. Essa é a importância de você sempre operar um pouco abaixo do seu limite. Nunca distribuir o seu limite fazendo sua reserva, porque pode um fundo atrasar, pode um fundo não ter uma dificuldade, isso acontece. Então você tem que ter margem para conseguir ir pagando os seus 65 centavos, no caso do SNFF, e em algum momento, quando esse fundo vender algum imóvel, dá uma porrada de rendimento e acaba compensando. Enquanto isso, a gente tem que ter condições de segurar. Eu dei um exemplo aqui. Então, o SNFF, que vinha com uma carteira mais focada em tijolo do que de papel, a gente está comprando alguns outros papéis para manter uma renda mensal recorrente interessante. Então, vocês vão acompanhando aí na vírgula, no centavo, nos relatórios gerenciais em Power BI e também em PDF. Temos 2 relatórios, Power BI e PDF. Então tem para os 2 gostos, não adianta dar desculpa de que não leu. Você tem 2 formas de ler. Vamos lá, muito bem. SNCI atravessou a pandemia. Pandemia não, desculpa. Atravessou a deflação. Foram 3 meses de deflação, atravessou muito bem. A gente conseguiu fazer da tripa coração aqui para distribuir sempre R$1. Não baixamos de R$1, nunca descemos o nível de R$1. Depois a inflação voltou um pouco, a gente manteve R$1 para recompor as nossas reservas e começou, o SNCI começou a aumentar. Não é o final da história. A gente saiu de R$1 para R$1,05 mês que vem.
vamos ficar atentos dia 15, quanto é que o fundo vai distribuir, mas estamos trabalhando para ir subindo de patamar, chegar a um novo patamar de equilíbrio, com bastante parcimônia, com bastante estabilidade, sem grandes movimentos, sem grandes solavancos, sem grandes surpresas, que é o que os cotistas esperam. Os cotistas esperam poucas surpresas. Muitas surpresas normalmente acontecem em fundos mais arriscados e mais complexos. Eu já entro no SNLG. SNLG, o nosso fundo que a gente recebeu o mandato de uma outra gestora, e estamos organizando a casa. O novo administrador tem uma interpretação, né, de que quando os aluguéis são usados para lastro, eles não podem ser contabilizados na DRE, na demonstração de resultado do exercício do fundo, e isso obrigatoriamente direciona todo o aluguel para pagamento de juros e amortização de dívida, e isso impede a distribuição desses valores para os cotistas. Vitor, o dinheiro está sumindo? Não, não está sumindo. Ele está indo para a redução de dívida, aumenta a PL. Está mais ou menos o que o Helg está fazendo. O Helg está fazendo por decisão da gestão, a gente está fazendo por uma impossibilidade, por uma interpretação do administrador. E qual que é o plano de ação? A gente vai ficar assim para sempre? Não. Nós estamos chamando a Assembleia dos CRIs para tirar os aluguéis do lastro, e os aluguéis serão liberados para serem distribuídos as soon as possible, o mais rápido possível. Para quando? Para antes de ontem, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. As pessoas achando que o dinheiro sumiu. Não sumiu. O dinheiro está indo para o seu patrimônio, porque está indo para a amortização da dívida do fundo que você é cotista. Tá bom? SNFF já foi, SNCI, SNLG. Vamos de SNEL. SNEL, Fundo de Energia Limpa. A gente está quase, mas quase. Tem que ser essa semana, pelo amor de Deus, assinando o primeiro acordo de investimento numa planta. Já falei na live passada. Minas, Pernambuco e Ceará. Se você é da CEMIG, se você é da CELP, se você é da Coelce, nós podemos entregar energia para você. Você vai poder alugar um pedacinho da usina e abater o crédito na sua conta de energia. Atenção, pessoal do Ceará. Ô, macho, quer conta de energia barata? Viu? Vai ter, viu? Pronto. Você que é de Pernambuco, quer energia barata? Pronto. Então, o pessoal de Minas Gerais também já está mais acostumado. Em Minas, GD, geração distribuída, já é algo mais difundido. O pessoal, então, de Minas Gerais já está acostumado com isso. A gente vai divulgar qual a comercializadora ou qual a integradora, sei lá o nome que vocês queiram chamar, para que o SNEL possa fornecer energia para você alugando um pedacinho, uma pequena fração da usina, beleza? Fechei aqui, então, imobiliário, SNFF, SNCI, SNLG, SNEL. Vamos para o agro. Agro é pop, agro é tudo. SNAG. SNAG, sem surpresas, trocamos todo o lastro. Todos os recebíveis que vencem sexta-feira já foram substituídos e quitados por recebíveis que vencerão no dia 30 de abril do ano de 2024. Então, a gente teve 100% de adimplência ou 100% de recompra de todos os laços. Novos laços foram colocados no CRA e agora é só o ano que vem. O CRA vai continuar pagando CDI mais 3, juros mensais, para que a gente possa distribuir muito perto de 1,20 todos os meses. Fique atento, ativo em CDI, em fundo, em mês, com poucos dias úteis, tende a sofrer. Você reparou que no mês de abril, presta atenção aqui agora, está fazendo outra coisa, está fazendo duas coisas, está vendo a novela e está vendo a live. Presta atenção, olha só a live agora. Abril começou num sábado. 1º de abril foi sábado. Então, sábado e domingo, 2 dias não úteis. A gente se diverte no final de semana, mas não é dia útil. O mês começou no dia 3. Esse mês de abril vai acabar dia 30, domingo. Então, 29 e 30 também, sábado e domingo. Então, o mês começou no sábado e domingo, vai terminar no sábado e domingo. Isso fez com que o mês tivesse apenas 4 semaninhas completas. 4 vezes 5, 20 dias úteis. Porém, teve uma sexta-feira que foi Sexta-feira Santa. Semana Santa. Bolsa não abriu. Feriado nacional.
E teve um outro dia 21 de abril, dia de quem? Tiradentes, né? José Joaquim da Silva Xavier. Ih, esqueci o nome. Vamos ver se a Gil vai me... É José Joaquim da Silva Xavier? Como é que é o nome do Tiradentes? Ferrou agora. Professor de História. Comenta aqui, comenta aqui. Comenta aqui. Vitor não sabe o nome do Tiradentes. Vamos ver quem sabe o nome do Tiradentes. O primeiro que souber o nome do Tiradentes aqui vai ganhar uma obturação. Vai ganhar uma obturação, oferecimento da Suno. A obturação a gente vai fazer aqui mesmo, tá? Na sede da Suno. Joaquim José da Silva Xavier ganhou Gustavo Maciel. Muito obrigado. Foi do YouTube que ganhou, o time do Instagram não ganhou. Ponto para a equipe do YouTube aqui. No final, a equipe que perder vai levar a torta na cara. Então, dia 21 de abril, Tiradentes também caiu no dia de semana. Fez com que 20 dias úteis se transformassem em 18 dias úteis. Fevereiro teve 18 dias úteis com carnaval e tudo. Então, abril foi um mês extremamente curto. Ativos que rendem CDI certamente vão ser impactados, tá bom? Já fica esperto. Mês que vem, os fundos, nessa sexta-feira agora, que já são da Tacom, da maioria dos fundos, de muitos fundos, já vão divulgar provavelmente rendimentos menores. A gente se diverte no feriado, mas também nosso rendimento, os nossos investimentos rendem menos. E nos primeiros dias de maio também vão divulgar. Fique tranquilo que maio tem 22 dias úteis, já contei, tá? Maio são 22 dias úteis, apesar do feriado 1º de maio. Tem 22 dias úteis, não vamos ter esse problema no mês de maio. Depois de SNAG, finalizo com o SNID, nosso fundo de infraestrutura, investimento, nosso infradebentures. Esse é um reloginho suíço, R$1,15 desde o início, e muito provavelmente vai conseguir manter esse ritmo de distribuição, seja com amortização, seja com rendimento, chame de o que quiser, já falei isso aqui várias vezes, tudo é isento, não faz diferença mudar o teu preço médio, então o SNID vai de vento em polpa. Vamos para as perguntas de vocês aqui. Você pode fazer a pergunta aqui no Instagram, aqui no YouTube. Fique à vontade. No YouTube eu vou ver mais rápido, no Instagram eu vou ver depois, porque o pessoal vai me mandar. Então, se você estiver no YouTube, eu vou responder um pouco mais rápido. Vamos lá. Vitor, qual o diferencial do SNCI sobre os outros fundos de papéis para garantir os rendimentos mensais, sendo que alguns CRIs estão dando calote? No nosso fundo não está dando calote. A gente tem as maiores posições em CRIs mais seguros e aqueles CRIs com taxa mais alta, com uma estrutura de capital não tão boa quanto os menos arriscados, vamos dizer assim, a gente faz investimentos menores. Então, vamos lá. Carvalho Rosquen é uma incorporadora carioca, grande, gigante. O Parque Olímpico é deles, para você ter uma ideia. São donos do imóvel lá do Parque Olímpico. Tem 15 bi de patrimônio líquido, porém é uma empresa que tem um risco de liquidez. Eles têm muito patrimônio e pouco dinheiro. Então, às vezes, tem problemas de liquidez, já atrasaram um pagamento, aí depois pagou na semana seguinte, coisa e tal. A gente tem 1% do fundo e eles estão adimplentes conosco. Se eles inadimpliram outro CRI, os outros credores precisam correr atrás. Conosco eles estão adimplentes, né? Gramado Parques, né? Que é um outro fundo também, um outro CRI também que a gente tem 1%. Esse hotel especificamente, o grupo está todo envolvido, enfim, confusões mil aí. Esse hotel especificamente, a obra já terminou, ele tem 245% de recebível versus a PMT. A garantia vale 4 vezes o valor da dívida, então a gente está bem tranquilo nesse ponto, e ele também é 1% do fundo. Então, esses CRIs que, vamos dizer assim, deram algum soluço, né, eles são uma participação muito pequena do nosso portfólio. O nosso portfólio é um portfólio que, na média, é um portfólio de baixo risco, médio-baixo risco. Temos algumas incorporações que a gente vem acompanhando, vendas e tudo mais, que também tem gordura, então tem fundo de reserva, tem algumas prestações em fundo de reserva para que
a obra atrase um pouquinho as vendas, ou alguém atrase um pagamento, aumente a inadimplência, a gente tem alguma gordura para o fundo continuar pagando. Lembra que a gente recompôs gordura, todo mundo já estava pagando mais de R$1, a gente continua pagando R$1 para a gente fazer uma gordura para que a gente mantenha a estabilidade. Né? Esses problemas todos de crédito e tudo mais, se eventualmente a gente tiver problemas maiores, a gente tem gordura para manter uma certa estabilidade na distribuição para que a surpresa com o crédito, que é o meu trabalho resolver, não precise ser o seu trabalho resolver o seu problema, que eventualmente o seu fundo está pagando menos. A gente faz todo o esforço para pagar a mesma coisa, para que o trabalho de lidar com o crédito seja só meu e não seu, tá? Você paga a taxa de gestão para isso. Claro que se o problema de crédito for muito grande, o fundo não tem caixa para distribuir, a gente não vai distribuir, porque a gente não vai fazer mágica. Mas dentro daquilo que a gente consegue administrar, a gente tem administrado muito bem. Esse é um diferencial do SNCI para os outros fundos da indústria. O que mais aqui? Vitor, tem algum CRI no SNCI inadimplente hoje? Ou algum teve que rolar a dívida? Não, já falei, os outros dois que deram ruídos, vamos dizer assim, já falei, que foi Gramado e Carvalho Rosquem. E dos outros não tem nenhum tipo de soluço. Eu acho que a gente vai ter mais soluços até o final do ano. A situação econômica do país não está fácil. A gente está preparado para ter alguns soluços e ter que resolver aqui a colar. Né? Por enquanto, 2 pequenos soluços e que estão endereçados. Olha o Suno Notícias aqui comentando na live, ó. Daqui a pouco, 19 horas, daqui meia horinha, live do Suno Notícias no canal do Suno Notícias, não perca. Hoje às 19 horas. O Paulo aqui está satisfeito com a SNCI Snag. Paulo, falta na sua carteira, então, já que você é um cara que, pelo jeito, gosta de crédito, né? Falta SNID, SNID 11. Aí você vai ter o combo de crédito completo da Suno. Você vai ter o crédito imobiliário, você vai ter o crédito agrícola, você vai ter o crédito de infraestrutura. Pense nisso, avalie você comprar SNID. Né? Faz bem para a sua carteira ter 3 fatores de risco e não apenas 2. Vamos lá, pergunta de ações. FIA Small Caps é long only. Além disso, ele já é aberto ao público? Ele já é aberto ao público, então eu respondi a última pergunta primeiro. E sim, ele é long only. Vitor, que diabo é long only? O que é isso? É small caps, é global equities, é long only. O que significa long only? Você pode jogar no Google em uma tradução livre. Ele só compra, ele simplesmente compra. Todos os nossos fundos de ações são long only. Eles compram. Mas como assim compram? E qual que é a alternativa disso? Tem uns que são long and short. Tem uns que ficam arbitrando. Fazem estratégias mais complexas. A gente não, a gente joga no simples. Tem o dinheiro, compra as ações. Ponto. Tão simples quanto isso. Então ele é long only e ele está disponível na Orama. Orama é aquela verdinha, sabe? Com acento no O. Orama. Ele está na Orama, na plataforma da Orama. Você entra lá, você vai achar o Suno Small Caps. Tá bom? Que mais? Vamos pro próximo. Ó, Sueli reagiu lá, do Ceará. Um abraço pro Ceará. Ô, macho, energia pra você, viu? É pra você ou é pra tu? Não sei. Agora, comenta aqui. Agora eu não falei no meu aula de sotaque brasileiro se o cearense fala tu ou se o cearense fala você. Eu sei que o cearense fala macho. Mas, ô, macho, é energia pra você ou pra tu? Não sei. Ou pra ti. Pra ti é o pessoal do Sul. Então comenta aqui, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube. O cearense chama de você ou chama de tu? Ou chama de quê? Minhas aulas de sotaque brasileiro, sempre boas de renovarem nas lives. Deixa eu ler outra pergunta aqui. Ó, esse cara tem um combo completo, ó. Na parte de vida da minha carteira tem o SNCI Snag SNID, parabéns. E penso em reinvestir todos os rendimentos deles até aposentar. É uma bolsa... Fantástico. Palmas para o Rafael. Um prêmio para o Rafael aqui. Né? Rafael, se você quiser, você vai ganhar a obturação aqui.
né? Não foi você que acertou o nome do Tiradentes. Um prêmio, combo de crédito, se reinvestir. Qual é o problema dos fundos de papel? É você achar que aquilo é renda definitiva e gastar, e o seu poder de compra vai diminuindo com o tempo. Mas se você for juntando até se aposentar, você vai fazendo a bola de neve. Se você não usar o dinheiro como renda até se aposentar, você vai fazendo sua bola de neve. Quando você se aposentar, aí você já pode começar a consumir parte da renda, separa o que é mais ou menos a inflação, consome o juro real e reinveste em inflação, que você vai manter o seu poder de compra até o dia que você morrer. Pô, Vitor, que assunto chato, eu vou morrer, você vai morrer. Se tudo der certo, você vai morrer velho. Se tudo der errado, você vai morrer antes, né? Então, torcer para ele morrer bem velhinho, né? Com os rendimentos dos fundos assume pagando na sua conta todo mês, para que você possa comprar seus remédios, né? Pagar consulta médica, fazer uma viagemzinha para onde que velho viaja? Aparecido do Norte, Caldas Novas, onde mais? Comenta aqui, para onde que sua avó vai? Né? A minha avó ia para Aparecido do Norte, ia para Caldas Novas. E a avó de você, eu não tenho mais nenhuma das duas avós, nenhum dos dois avós, que Deus os tenha. Aonde que sua avó viaja ou viajava? Comenta aqui. Para onde que sua avó passeia? Onde que passeia a sua vovozinha? A minha adorava um forró. Não sei a de vocês. Então, excelente, Rafael. Faz isso até ficar velhinho, até ir para o forró da terceira idade, como fazia minha avó. Vamos lá. Como faz para a gente conhecer a usina de vocês em Minas? A gente vai divulgar ainda onde é, tá? Assim que a gente assinar, a gente vai soltar um comunicado, vai fazer live e tudo mais, botar no relatório, a gente vai divulgar. Vamos lá, essa energia aqui, ó. Vitor, em março, essa energia não pagou rendimentos, assim como também não pagou em abril. Os cotistas podem esperar em maio, seja feito o pagamento. A gente está brigando igual um doido aqui para pagar em maio. Não sei se a gente vai conseguir pagar em maio. Precisa destravar esse negócio logo. O problema já foi identificado, que é o laço da operação de CRI com os aluguéis são laço da operação de CRI. A gente precisa tirar isso. Então, a gente já fez uma amortização no CRI, o suficiente para baixar o saldo devedor e conseguir liberar o laço. Né? Isso é resolvido numa Assembleia Geral dos titulares dos CRIs. Essa Assembleia deve ser essa semana. São só poucos aqui, não precisa convocar em nada disso. Então, estamos endereçando para conseguir distribuir em maio, tá bom? Se vou conseguir, não sei, tomara que eu consiga, porque é muito chato não pagar. Eu sei que o dinheiro não some, o dinheiro vai para amortização de dívida. Mas as pessoas são como... as pessoas querem ver para crer, né? Então, eu quero mostrar na conta e não ficar explicando em live. Deixa eu ver essa pergunta aqui da CNLG. A substituição das garantias do fluxo de aluguéis pelos imóveis físicos altera a taxa atualmente? Não altera a taxa. Não altera a taxa, mantemos as taxas anteriores, tá? Qual o ticker do fundo de small caps? Os fundos de ações não têm ticker, tá? Ou, na verdade, você perguntou ticket. Então, não sei se você errou a digitação ou se eu que estou tentando deduzir, né? O fundo de small cap, vamos falar de ticket, ou entrada, né? R$500 para investir, R$100 movimentação mínima, se eu não estou enganado. Se você está perguntando de ticket, quer dizer, valor. Se você está perguntando de ticker, que é como que você investe, como você compra esse ativo, os fundos de ações não têm ticker, eles não são listados. Então, o Suno FIA está disponível em mais de 15 plataformas. XP, Inter, Rico, BTG, Guide, Ativa, Nubank, Genial, várias aqui, né? O Suno FIA. Várias plataformas. O Small Cap só tem na Orama. O Global Equities é só na XP para os clientes da Ficus. Um abraço, pessoal de Belo Horizonte aqui. E o Prev XP também geral. Todo mundo da XP consegue comprar o Previdência. Então o Small está lá na Orama. Vamos lá. Invisto todos os fundos do fundo de papel. Faz sentido investir também de clicar pela corretora. Vamos lá. Francisco, é o seguinte. Você tem condomínios que investem em CRIs e CRAs, que são fundos. Você investir diretamente em clicar pela corretora
exige que você tenha uma capacidade de análise. Se você tem, beleza, faça isso. A maioria das pessoas não tem. Assim. E quando você compra um CRI, normalmente ele vai ser um pedaço relevante da sua carteira. Você vai estar concentrando. Quando você compra um fundo, você compra uma carteira mais diversificada. Imagina que aquele CRI dê algum problema, algum soluço. Ele vai representar muito do seu patrimônio. Então, se ele vai representar muito pouco do seu patrimônio, faça. Se ele vai representar muito do seu patrimônio, não faça. Terceira coisa, você está comprando na plataforma da corretora, cara, tem tanto spread ali. Assim, o preço desse CRI não é aquele que você está vendo. Assim, porque se chegou para você na plataforma da corretora, varejo, se você varejinho, putz, você está comprando numa taxa que provavelmente não reflete o risco do ativo. Então, não faça. Não, mas você não é um cara varejinho. Você é um cara grande, você é um cara que trada no balcão. Você é um cara que é um investidor qualificado ou profissional. Então, faça. Então, se você sabe analisar se o CRI ou CRA não é muito da sua carteira, e se você compra isso em condições comerciais razoáveis, se você dá check, check, check nessas três linhas ou critérios aqui, faça. Pode comprar CRI e CRA pela sua corretora, não tem problema. Mas para 95% das pessoas que estão aqui escutando, eu não faria, tá bom? Por esses três motivos que eu falei. Análise, concentração e preço. O spread, ele mata o prêmio de risco e você fica só com risco e sem o prêmio. Vamos lá. Próxima pergunta. Opa! Isso aqui tem que sair também. No SNLG, a gente está comprando 2 imóveis. Spoiler um no estado do Rio, outro no estado de Minas Gerais. É o único spoiler que eu posso dar aqui. Outro, Vitão, qual critério da Suno usa para comprar um fundo alavancado? Se você está falando de Helg, desconto, né? Olha o preço dele, cara. O patrimonial de Helg é R$120. A gente comprou numa oferta que eles estavam fazendo, 90 e qualquer coisa, depois a gente comprou a 70. Bom, agora caiu bem, né? Então, nem sei quanto que tá, deve estar 40 e qualquer coisa. A gente deve comprar mais depois. Então, o fundo tem um desconto perante o patrimonial gigante, e o patrimonial já desconta a dívida. Então, é o ativo menos dívida, esse é o valor patrimonial líquido, é o NAV, ou o valor para liquidação do fundo, e ele ainda estava negociado aqui. Então, tem bastante espaço ali para o fundo destravar esse valor, notadamente quando venderem os imóveis, e todos os imóveis do Helg estão à venda. O Moise falou isso já abertamente, amplamente. Por isso que a gente comprou um pedacinho. Detalhe, é um pedaço, né, é um fundo do portfólio do SNFF, tá bom? Olha lá, meu xará, ó. Macho, tá doido, é? Tá doido, é? Oh, isso sumiu aqui a imagem. Aqui estamos no Instagram. O pessoal do YouTube me soprou aqui. Macho, tá doido, né? Mas é você ou tu? Então é tu. Porque tá doido, tu é doido. Tá doido, né? Para pagar energia cara? Mas não. Compra da Suno. Quando estiver pronto, eu faço questão de falar com vocês aqui para vocês aderirem ao consórcio e comprarem os créditos, alugarem, né, ganharem créditos na conta de energia. Vamos lá, YouTube, não sei se estão ouvindo, mas vendo, provavelmente não estão. A gente vai ajustar aqui o Cláudio, que é de Pernambuco, onde a gente está fazendo uma usina. Cláudio, não lembro. Opa, voltou. Cláudio consertou aqui. Cláudio é de Jaboatão dos Guararapes, é de Recife, é de Olinda. Recife. Ele é de Recife. Da Praia de Boa Viagem, não? Não, do centro. Hã? Boa Vista, centro do Recife. Boa Vista, no centro de Recife. Um abraço para todo mundo de Boa Vista. No centro de Recife, que também vai poder ter desconto na conta de energia quando o SNEL estiver com a usina ligada na rede da Companhia Elétrica de Pernambuco. Vamos lá, tem um chat privado aqui. Opa! Perguntas do Instagram, vamos lá. Como está o andamento dos trâmites do SNLG? Eu acho que já falei um pouco aqui, né? A gente está comprando 2 imóveis e também
estamos mudando o termo de securitização do CRI para que o fundo tenha capacidade de usar o aluguel como receita e não para abatimento de dívidas. Essa foi a pergunta do Sérgio Amorim. Próxima pergunta aqui é do Gabriel, né? Sobre SNEL, abertura do SNEL na B3, previsão dezembro desse ano, que é quando completam 12 meses do lock-up da oferta pública que a gente fez em dezembro do ano passado, no meio da Copa do Mundo. Papai Noel já estava chegando e a gente estava fazendo a oferta de SNEL. O SNEL atingiu a captação esperada. A captação mínima era 20 milhões, a gente fez 50, a captação máxima era 500 milhões. Então, a gente ficou longe do máximo, mas passamos do mínimo e estamos alocando com bastante inteligência esses 50 milhões de reais, que é dinheiro seu e meu, que eu também sou cotista do SNEL, para que ele possa gerar uma rentabilidade muito boa. Até agora os planos estão sendo seguidos, nenhuma surpresa, nem mais positiva nem negativa do SNEL. Bom, perguntas aqui do Instagram respondidas. Vamos voltar às perguntas do YouTube. Onde eu parei? Vamos lá. A avó do Ronaldo vai para Poços de Caldas. Ó. Essa é uma boa pergunta. Ih, a câmera de novo. Estou no escuro. É a bateria? Pode seguir. Vamos lá. O pessoal está me ouvindo, então. E me imaginem aí na sua tela. O pessoal do Instagram não precisa imaginar, está me vendo. O pessoal do YouTube precisa usar um pouco da imaginação. Os fundos da Suno seguem 100% as respectivas carteiras recomendadas? Não. Eles seguem os mesmos nomes. A gente não compra nada fora dos nomes das carteiras, mas os pesos são diferentes. Então, por exemplo, a gente tem Blau Farmacêutica. Ela está na carteira da Suno Research e está na carteira do FIA, mas está na carteira do FIA pequenininho, lá na carteira da Suno Research está maior. Banco do Brasil está na carteira da Suno Research, mas no fundo está maior do que na carteira. Então, o peso é diferente. O peso pode ser diferente, na verdade. A gente diferencia os ativos que a gente está mais convicto e menos convicto via peso, mas o fundo de ações, os nossos fundos de ações, sempre compram ativos recomendados pela Research. A gente não pesca fora do aquário da Research. O fundo imobiliário, o SNFF, a gente dá umas pescadas fora do aquário. Os fundos de ações a gente só pesca no aquário. Então, o fundo do Global Equities, a gente conversa muito com o Beto, com o Alberto Amparo, foi mal, Beto. Com o Alberto Amparo. Só chamo de Beto aí na hora de falar o nome e erra. A gente fala muito com o Beto, que assina a carteira, né, Suno Internacional. Então a gente constrói junto com o Beto essa carteira do Suno Internacional. Decisão é da Asset, mas a gente ouve muito o Beto e a gente coloca pesos ali diferentes da carteira internacional. A carteira internacional, normalmente, as carteiras, de maneira geral, quase todas, têm pesos mais homogêneos. No fundo, os pesos são mais heterogêneos, tá? Mas os nomes são os mesmos. O que muda é o peso. Vamos lá. Boa noite. Qual o esclarecimento? Informação de dividendos do cotista. O desenvolvimento do SNEL, acho que já comentei aqui, está indo bem. São 3 estados que a gente está praticamente assinados. Em breve teremos notícias. Está dentro do plano. O SNCI e o SNAG tem previsão de elevação dos dividendos distribuídos cotistas. SNCI sim, SNAG não. Estão sendo bastante transparentes. O SNAG 1,20 é o que o motor aguenta, né? A não ser que lá na frente a gente consiga colocar outros CRAs, melhor dizendo, com uma taxa mais alta e a gente possa aumentar isso em 20 para 22, 23, 25, se a gente começar a correr mais riscos. Do jeito que a gente está, 1,20 está no talo, o motor está no máximo do giro, tanto é que em meses de dias úteis menores,
a gente precisa distribuir menos, porque o Snag não aguenta mais. 1,20 é o máximo. O SNCI vai um pouco mais. O SNCI fez 1,05 agora, e a gente já sinalizou que é um movimento que se iniciou. Então era R$1, R$1, 1,05, então começou aí, esse aumento não vai parar, então vamos buscar um patamar acima, ainda sem saber a velocidade de cruzeiro, mas é um patamar acima. Pelo jeito, o Finewspaper fez uma pergunta aqui que eu perdi. Deixa eu voltar, então, para ver. Finewspaper sempre com perguntas muito bem elaboradas. Foi na hora que eu fui lá no Instagram e voltei, eu perdi aqui. Finewspaper, um abraço. Conheço aqui, sempre muito participativo, contribui muito no Twitter. Quem não segue o Finewspaper no Twitter, siga agora. Ele é um cara que produz bastante conteúdo lá no Twitter. Vamos lá. Vamos à pergunta. Valores recebidos pela CNG e não distribuídos ficam como no resultado acumulado e aumenta o VP do fundo? Eles não... é bem técnico isso, tá? Mas como o aluguel é laço de um CRI, ele foi cedido por uma securitizadora, o aluguel, enquanto ele ainda estiver cedido para a securitizadora, ele não é do fundo. Então, ele sequer passa em DRE. Então, ele não conta como resultado. Todo o aluguel vai para diminuir o saldo devedor. Então, ele não transita na DRE. Então, eu não tenho que distribuir 95% dele, porque eu tenho que distribuir 95% do resultado. Se ele não contou como resultado, né, eu não sou obrigado a distribuir os 95%, tá? Porque não foi lucro caixa. Porque não é caixa, não passou no caixa, tá bom? Então, por isso que a gente não é obrigado a distribuir 95% desse valor. Vamos lá, vamos para o próximo. Boa noite, SLG. Caso o computador entrou em economia de energia, só para vocês saberem, tá bom? Time, tá aqui. O computador entrou em economia de energia. Vitor, SNLG, caso retire lá, voltará a pagar 35. Com o deal que a gente está desenhando, vai ser mais que 35. Não vou dizer qual que é o valor, mas depois, com o deal, com a compra dos 2 imóveis, a gente vai fazer uma compra também alavancada, Sellers Finance, coisa e tal, deve ser acima de 35 centavos. Deixa eu ver essa pergunta aqui do Rafael. Não está conseguindo ir para a tela. Alô, alô. A pergunta do Rafael eu vou ler aqui. Os devedores dos CRI, obrigado, pagam suas dívidas direto aos fundos ou pagam para a securitizadora? Para a securitizadora. Ele paga numa conta de um patrimônio separado da securitizadora. Tem uma empresa que só acompanha isso, chama o Service. Ele só acompanha esses boletos, os pagos, os atrasados há mais de 30 dias, 60, 90, 180 dias, cobra as pessoas. Então, ele acompanha a conta corrente, o valor quando é pago, ele coloca isso no relatório e ele é pago na conta da securitizadora, tá bom? E que passa para os crisistas, os titulares dos CRIs, seja o fundo, seja pessoa física, seja um outro fundo, tá? Então, tem uma camada entre o devedor e o fundo, tem uma camada chamada securitizador. Vamos lá, muita pergunta, faltam poucos minutos. A gente tem 0 exposições, bancos pequenos lá fora, a gente não tem nenhum tipo de hedge quanto a isso, porque eu não tenho o ativo, então não preciso fazer o hedge. Me impressiona um pouco, eu trabalho nesse mercado financeiro desde 2004 e sou filho de bancário também, brincava dentro da agência bancária lá, lembro, tem muitos anos, ficava carimbando as coisas com meu pai. Então, para mim, esse mercado financeiro sempre foi muito... o que está acontecendo com os bancos americanos é um erro tão infantil, assim,
Assim, o cara deixa de descasar ativo com passivo. É o básico fazer um ALM, né? Um Asset and Liability Management, você administrar ativos e passivos. E que me impressiona, assim, no Brasil a gente não deixa isso acontecer, sabe? No Brasil a regulação é mais chata, o Banco Central fica mais em cima, mas a consequência disso é que o Banco Central está olhando todas as operações dos bancos e quando começa alguma coisinha errada a acontecer, mais rápido é detectado esse negócio e os problemas costumam não ser tão grandes. Então, um erro tão básico que me impressiona. Eu falei, como que o cara consegue fazer isso? Tudo bem, lá a taxa de juros era zero durante muito tempo, então você captava zero, aplicava zero, como é que você vai pagar suas despesas operacionais? Você precisa de spread, né? O spread bancário, né, que no Brasil é tão alto, a gente fala tanto isso, lá era muito baixo, então você precisava aplicar o dinheiro em alguma coisa que fizesse render. Aí os caras começaram a tomar risco de mercado, risco de taxa pré de longo prazo, que para a gente é absurdo, assim, é um erro básico não básico para as pessoas físicas, para o cidadão comum, mas assim, para quem é financista, para quem é do ramo de banco, assim, de instituição financeira. Eu estou numa asset hoje aqui, né? Não é bem banco, a gente não se alavanca, não toma dinheiro da população para aplicar, não é um intermediário, a gente é um gestor de um portfólio, mas acompanha isso muito de perto. Bancos americanos cometendo erros infantis, eu diria, de forma impressionante. E o que a gente está fazendo com isso? Nada, só observo. Vamos lá. Está ansioso? O Isaías está ansioso para o início das obras do SNEL. Abraço, parabéns pela gestão, todos os fundos, muito obrigado pelo abraço. Só não vai roer as unhas, hein, cara? Faz mal isso aí, fica feio pra caramba a sua mão. Guarda essa ansiedade. Também não vai comer tudo que tá na geladeira, então você vai passar do peso, tá? Corre, dá uma corrida no teu bairro aí, tá ansioso? Corre, vai dar uma corrida, depois você toma um banho. Acho que baixa a ansiedade aí. Vamos lá, Finewspaper. Muitos, como é que é? Muitos com preocupação de a queda Selic afetar o rendimento do CDI+. Qual a visão da gestora conseguindo pressionar mais também tende a reduzir, Snack continua sendo... Cara, turma, vamos lá. Até 2019, 18 ali, éramos 500 mil investidores. Hoje somos 5 milhões de investidores. O que isso significa? Significa que 90% das pessoas, então 90% que está aqui no YouTube, 90% que está aqui no Instagram, é novo. Novo no sentido de 5 anos que investe. E dentro desse período de 5 anos aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na história do país, que a Selic é 2%. Tá? Tá fazendo bateria aí também? Selic é 2% ao ano. Nunca é uma palavra muito forte, mas eu poderia dizer que nunca mais vai acontecer. Selic baixa é algo extraordinário, sabe? Tão extraordinário quanto uma pandemia. Então, tudo bem, eu não posso afirmar que Selic a 2% nunca mais vai acontecer, mas só vai acontecer então quando tiver uma próxima pandemia. É isso. Então, Selic, ela é sempre maior do que o IPCA. Sempre maior que o IPCA. Ah, Vitor, mas em 2022... Você está pegando um ano, um exemplo. A história é mais longa do que esse pequeno período que você acompanha o mercado financeiro. Taxa de juros nominal é taxa de juros real mais inflação, ou inflação mais taxa de juros real. Então, Selic e IPCA, né? E essa diferença é a taxa de juros reais. Se a Selic cair, é porque o IPCA caiu, então o IPCA mais também vai render menos. Selic vai render menos. Ah, mas aí o fundo vai pagar R$1 só, 0,80? Eu sei, mas a poupança vai estar pagando 0,40. Então, o fundo ainda vai ser bom. O CDI vai estar pagando 0,60, o fundo vai estar pagando 0,80 e vai continuar sendo bom. Em 2019, na queda da Selic, os fundos que pagavam 0,7 ao mês, que dava 8% ao ano, eram demandados como a última bolacha do pacote, ou o último biscoito do pacote. Aí já pergunto aqui aos paulistas e aos cariocas se é biscoito ou se é bolacha. Comenta aqui, é biscoito ou é bolacha? Então, não é o último biscoito ou a última bolacha do pacote um ativo que paga 6 ou 8% ao ano, isento.
só porque a Selic está 2. Então, essas distorções elas acontecem poucas vezes na história, e se a Selic baixar, o seu custo de oportunidade também vai baixar e o IPCA também vai baixar. Por isso que eu fico tranquilo em ter um fundo que é totalmente CDI, que é o SNAG, um fundo que é totalmente CDI, que é o SNID, e ter um fundo que é majoritariamente IPCA, que é o SNCI. Então a gente tem produtos dos dois perfis para que você possa escolher e compor a sua carteira com todos eles, porque aí você faz um blend, uma mistura de indexadores na sua carteira e de tipos de risco na sua carteira, e fica uma carteira extremamente saudável. Não precisa ter medo de IPCA, também não precisa ter medo de CDI baixo. Tá? Gestor do meu dinheiro, receba Henrique Alves. Aqui é o gestor do seu dinheiro. Vamos lá, boa noite para você também. Já tem um combo de crédito, parabéns. Estava querendo tijolo. Tijolo você tem indiretamente no SNFF, acho que é uma carteira mais. Além do SNLG, a Suno pretende ter outros, como renda urbana, e não tenda. Tenda urbana é o cara que mora debaixo da ponte, né? É renda urbana. A gente. Na nossa estratégia, que hoje é o SNLG, a gente tem uma estratégia muito maior, que é properties, propriedades. Renda urbana, lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, galpões industriais. Essa pluralidade de ativos a gente vai ter na nossa estratégia de properties, tá bom? O SNLG é apenas o começo. O que você pode acessar já, porque mais de 70% do SNFF, por exemplo, é tijolo. Então, você, via SNFF, você já vai acessar uma bela carteira de tijolo, né, de fundos de tijolo, com um bom equilíbrio, uma boa relação risco-retorno. O SNLG é um fundo que passa por desafios grandes, tem uma alavancagem alta, tem um potencial absurdo, mas ele tem também um risco elevado, porque ele tem mais de 150 milhões de reais em dívida. Então, esse equilíbrio que você precisa ter na sua carteira, você pode buscar com o SNLG, mas também com o SNFF. Eu acho que concentrar todo o seu dinheiro de tijolo em SNLG talvez seja correr riscos excessivos. Pense nisso, avalie antes de entrar com todo o seu dinheiro de tijolo no único fundo, ainda mais sendo um fundo alavancado. Próxima pergunta. O SNFF possui HGLG? Sim. Teria algum sentido eu comprá-lo diretamente na minha carteira? Olha, o HGLG, por exemplo, chamou uma assembleia para ver se faz uma oferta. A gente, se tiver espaço, vai fazer uma arbitragem, por exemplo, entendeu? Você faz essas arbitragens? Se você faz, tudo bem, beleza. Talvez você não precise do SNFF. Mas se você não quer ter esses trabalhos, o SNFF é para você. Então, se você quer comprar e receber a renda e deixar que a gente trabalhe para você, vai de SNFF. Se você quiser fazer sozinho, aí você tem que montar, comprar HGLG e outros mais do mercado, tá? E se você pode ter os dois, é muita duplicidade. Se você tiver só os dois, é duplicidade. Se você tiver uma carteira grande e aí o HGLG ser um dos ativos da sua carteira, eu não vejo problema em ter uma pequena duplicidade. Vamos lá. Phineas Paper. Quando tiver energia gerando, pensam em entrar em projetos de infra com equity, como equity se diversificando da condição de autogerador de energia, isenção fiscal de ICMS? Lembro de ter lido sobre a possível geração, e aí eu acho que ele completa, né? Não, embaixo só o agradecimento. Autogeração é quando o consumidor está gerando a própria energia. Ele tem que ter 50% mais um de uma SPE, do controle daquela energia, 49% pode ser de outro, e aí normalmente são empresas maiores que fazem isso, e eu já vi alguns projetos desses. É muito vantajoso para o consumidor, mas esse é um play que a empresa faz uma conta quase como um custo de captação, que é um terceiro colocando dinheiro numa coisa que ela é o off-take, então é quase que um renda fixa. Mesmo que você entre no equity do projeto, se produzir mais ou produzir menos, você vai estar muito espremido ali, o teu upside vai estar muito espremido ali, porque você tem um parceiro que é o autoprodutor, que compra a tua energia toda. Normalmente você vai fazer uma regra fixa com esse cara, e como eu disse,
esse cara vai olhar o KD dele, o custo de terceiros, o custo de funding desse cara, que normalmente é uma companhia grande, aberta, e não sei se é tão rentável, tá? Se você não entendeu nada dos últimos 1 minuto que eu falei, normal, porque eu falei um monte de coisa muito técnica aqui, de autoprodução de energia, de off-take, de custo de capital. Então, se você não entendeu, fica tranquilo, o Phineas Paper que fez a pergunta entendeu. Hoje a gente está focando em geração distribuída. E o que é o business de geração distribuída? É você vender para o consumidor que paga R$800 na tarifa. Né? É você vender para aquele consumidor que paga a conta, que é você, pessoa física, que paga uma conta cara de energia, porque tem um monte de coisa embutida, um monte de penduricalho nas suas contas de energia. E quando você compra a sua energia diretamente, quando você participa de uma geração distribuída, você deixa de comprar energia, você aluga um pedaço de um espaço e recebe créditos de energia por isso. E isso você consegue um desconto na sua conta corrente. É para isso que a GD veio, para atender o pequeno produtor, o pequeno consumidor, que paga uma conta muito cara. O cara que faz autoprodução, ele é maior, vacinado, sabido e tem acesso ao mercado de capitais. Boa noite, Vitor. Uma pergunta: tem a possibilidade do futuro da SNFF subir o dividendo de 65 para 80 centavos? Você disse no futuro. Então é sim. Só que se você acha que o futuro é daqui a 6 meses, então é não. Eu não contaria com esse aumento. Um dia que ele vier, comemore, mas não fique esperando. É óbvio que ele vai subir, porque a inflação sobe, os contratos dos fundos investidos sobem, o rendimento dos fundos investidos sobe e o nosso vai subir também. Mas como tem muitas variáveis nessa equação, não é uma coisa tão simples. Todo ano tinha que subir a inflação. Não necessariamente. Teve um período de deflação aí que derrubou o rendimento dos fundos de crédito. Vamos lá. Enxerga o SNLG mais como oportunidade ou risco demasiado? Eu acho que tanto a oportunidade quanto o risco aqui são elevados. Então você precisa ter bastante critério ao colocar na sua carteira, principalmente na dosimetria. O que é isso? Na definição do tamanho, da quantidade que você vai comprar. Vamos lá. Pergunta do Instagram. Moro no interior... no exterior, desculpa. Há mais de um ano tem interesse em investir em ativos e FIIs, ou ações e FIIs na B3. Posso ter alguma dificuldade? O CNCI tem sobras acumuladas a distribuir? Vamos lá, primeira pergunta do exterior. Se você fez saída definitiva do país e você não tem mais contas correntes no Brasil, você vai ter que investir como investidor estrangeiro. E aí é bem chato e normalmente você tem que investir volumes maiores para justificar. Se você ainda não deu saída, por mais que você more há mais de um ano, você não deu saída definitiva, você ainda declara seu imposto de renda, você ainda tem contas no Brasil, não tem problema nenhum. Você pode ter uma conta numa corretora e comprar ações e fundos imobiliários na B3 sem problema nenhum. Sobre sobras acumuladas a distribuir, o SNCI tem alguma sobrinha que a gente construiu aí no início desse ano, que eu não lembro de cabeça, mas tem uma gordurinha que está no relatório gerencial, sim. Não é nada, que gordura, mas tem uma gordurinha sim. Vamos voltar para as perguntas do YouTube. Eu estourei o tempo. Vamos lá, pode levar? Produção? Já estou competindo com a live de notícias, fui puxado a orelha aqui, então eu vou fazer uma leitura rápida aqui dos comentários. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu perfil, @VitorLopesDuarte. Então, no Instagram está rolando aqui no perfil da Suno Asset, no YouTube da Suno. Eu vou no Instagram, do meu Instagram, Vitor Lopes Duarte, vou abrir uma caixinha de perguntas para que vocês façam as perguntas não respondidas lá e eu prometo responder nas próximas 24 horas. Deixa eu ver onde eu parei aqui para eu escolher uma última pergunta. Última pergunta da noite. Tá ansioso aqui, já respondi. Os bancos no Brasil... Calma aí, gente, que eu estou escolhendo a última pergunta da noite.
Essa não foi a última pergunta, é um comentário. Tá certo, no Rio não é biscoito, é biscoito. E aquele biscoito que vende na praia ou no trânsito, junto com o mate, é grobo. Biscoito grobo, com grobo. Não é globo. Porque senão o cara não vai entender. O vendedor só vai entender se você falar, ô, grobo, grobo. Aí o cara vem e te vende um biscoito. Que é um biscoito de polvilho, que é muito gostoso, inclusive. Snag, última pergunta. Pô, acho que eu estou sendo criterioso demais nessa última pergunta. Essa seria uma última pergunta boa, mas ela é muito complexa aqui. PGBL, você pode fazer tanto PGBL como VGBL. Só que você botou um regressivo daqui. Me faz essa pergunta no Instagram que eu respondo com mais tempo, tá? Mande sua pergunta aqui para o @Vitor Lopes Duarte. Cuidado com os fakes. Recuse imitações. Tem vários fakes, um com 2S, um com ponto, um com underline. Tudo fake. Então, a última pergunta vai ser aqui do Felipe. SNFF e SNCI em carteira trabalham em conjunto para obter bons rendimentos ou vale a pena escolher somente um dos dois? O SNFF é mais focado em equity, em tijolo, em ganho de capital, em valorização patrimonial no longo prazo. O SNCI, ele dá crédito imobiliário, recebe mais no curto prazo, distribui o rendimento e reinveste o capital. São fundos com propostas diferentes e por isso você pode ter os dois. Amplio. O SNCI você deveria ter SNCI, SNAG e SNID. Você deveria ter um combo de crédito e não só crédito imobiliário. Porque você não vai ter crédito agrícola e crédito de infraestrutura juntos. Esses três ativos juntos formam uma carteira de crédito extremamente bem diversificada, modéstia à parte, muito bem gerida. Então, em vez de você ter SNFF e SNCI estar em dúvida, você vai ter SNFF para ganho de capital, investimento em longo prazo, e você vai ter um combo de crédito, SNCI, SNAG e SNID para renda. Tá? Considere isso, e essa é a última pergunta que eu respondo aqui no YouTube, no Instagram da Suno Asset. Caixinha de perguntas será aberta no meu perfil. Já, deixa eu só tomar mais outra água. Tome você também uma água, vá ao banheiro, que eu já abro a caixinha de perguntas no meu Instagram. Tchau. Vejo vocês muitíssimo em breve. Obrigado pela paciência e pela audiência. Fui.